Segunda Reis, capítulo 2, versículo 1. Levante a sua Bíblia, por favor. Nosso Deus e Pai, fala conosco, que saia da minha boca tudo que ela precisa ouvir, que o Senhor possa me usar agora. Se tivesse outro aqui, seria outro, mas elas precisam ouvir a tua voz. Dá entendimento espiritual, abre esse entendimento, para que essas pessoas saiam daqui fortalecidas com a tua palavra, que essa palavra possa abençoar todos os sinceros, humildes que vão ouvir. Em nome de Jesus eu te peço, diga: meu Deus, fala comigo agora, eu preciso ouvir a tua palavra. Amém. Olha para mim, por favor. Na semana passada nós aprendemos com Davi, não foi isso? Semana passada nós aprendemos com Davi, um homem que passou por muitas lutas, foi muito perseguido. Foi perseguido antes de ser rei, foi perseguido depois que foi levantado como rei de Israel. Um homem que passou por muitas lutas, mas venceu pela fé. Amém? Sempre vão ter perseguições, sempre vão ter lutas. Se você quer vencer na vida, saiba que você vai incomodar muita gente, e você vai incomodar pessoas sem ter feito nenhum mal para elas. Tem gente que vai se incomodar com a sua alegria, com o seu sorriso, com o seu jeito, com a sua aparência, com alguma coisa. Tem gente que vai se incomodar sem você ter feito absolutamente nada para ela de ruim. Mas não se preocupe, se Deus é com você, no seu caminho pode ter perseguições, no seu caminho pode ter muitas lutas, mas você vai vencer. E eu vou te mostrar isso na vida de um homem chamado Eliseu. Hoje nós vamos aprender com o profeta Eliseu. Diz assim em 2 Reis 2, versículo 1: sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Depois ele diz o que aí? Fala alto: calai-vos. Vamos aprender aqui a primeira lição. Olha bem para mim. Eliseu era servo de Elias, auxiliar de Elias. Ele servia Elias. Não fique preocupado com os pequenos começos. Não queira começar lá em cima, pode começar por baixo. Daqui a pouco Deus faz você chegar lá em cima. Nós temos testemunho de quem trabalhava numa empresa, chegou lá embaixo e hoje é dono da empresa. Nós temos testemunho de pessoas que foram muito humilhadas, mas Deus exaltou. Ele trabalhou para Elias, serviu Elias. Ele tinha Elias como referencial dele, uma boa referência, porque Elias foi um profeta, um homem de fé, um homem de Deus. E Deus ia tomar Elias, ia levar Elias para o céu. E Eliseu, ele tinha disposição. Elias disse assim: olha, eu vou para Betel, pode ficar aqui. Ele falou: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, onde você for eu vou. Nós estamos juntos. Esposa, esteja junto com seu marido. Marido, esteja junto com sua esposa. Patrão, esteja junto com a sua equipe. Ele disse: eu estou junto, eu tenho disposição, não sou preguiçoso não, eu não vou ficar parado não. Então ele foi para Betel, e quando ele foi para Betel, Eliseu estava junto com ele. E os filhos dos profetas chamaram Eliseu e falou: você sabia que hoje Deus vai tomar Elias?
Ele disse: também sei, mas calai-vos. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que você precisa mandar o diabo calar a boca, a dúvida calar a boca, o medo calar a boca, as vozes do mal calarem a boca. Entenda, quando ele ouviu aquela palavra, ele disse: eu sei, calai-vos. O diabo usa pessoas que você gosta, ele usa pessoas que você confia, ele usa pessoas próximas. Ele sempre está usando pessoas para perseguir, para falar besteira, para jogar um cal na sua fé, para poder jogar dúvida em você. É o jogo do mal. Quando ele ouviu aquela palavra, diz: calai-vos. Aprenda a calar a voz do diabo dentro de você. Tem pessoas que você não tem que dar ouvidos a ela. Tem pessoas que se você ouvir, você fica mal. Tem pessoas que se você ouvir, não faz bem para a sua fé. Ou você manda calar a boca, ou então acaba influenciando na sua fé. Agora vamos seguir. Versículo 3, não é isso? 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele diz: também eu bem o sei. E agora, rapaz, ele foi para Betel. Tinha lá os que queriam jogar um balde de água fria na fé dele. Ele foi para Jericó. Tinha os filhos dos profetas em Jericó para falar besteira para ele. Isso tem em todo lugar. Eliseu estava indo de um lugar, Elias estava indo de um lugar para o outro, Eliseu junto. Tem gente aqui correndo, tem gente aqui lutando de um lado para o outro. Você está fazendo sua parte, Deus está vendo isso, Ele vai te honrar. Porque Deus quer que você faça o que você pode fazer, e o que você não pode fazer, Ele faz. Lembra que nós falamos de Lázaro? Jesus disse: tire a pedra, porque Jesus queria que eles participassem do milagre também. Eles tiraram a pedra, porque eles podiam tirar a pedra, mas ressuscitar Lázaro não podiam, e Jesus ressuscitou. O que você pode, faça, para que você participe da mudança que Deus quer fazer na sua vida. Mas o que você não pode, não se preocupe, que Jesus vai fazer. Amém? Entenda, por favor. Quando os filhos dos profetas vieram com a mesma conversa, Eliseu disse: calai-vos, cala a boca, eu não vou dar ouvidos a vocês. Cuidado para quem você está dando ouvidos. Você tem que sair daqui, não é com dúvida, é com fé, não é com medo, é com coragem. E quem traz fé, quem traz coragem, é a palavra de Deus. Você pode estar numa situação muito difícil, e nós já vamos entrar nesse assunto agora, na dificuldade que cada um enfrenta. Parei no versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Olha quem aparece de novo. E foram quantos agora? 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, e de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Olha para mim, por favor. Elias chegou para Eliseu e falou: Eliseu, agora eu vou para o Jordão, pode ficar, rapaz, pode ficar. Ele disse: não, eu vou. Aonde você for, eu vou. Olha a disposição. Tem gente aqui que é de disposição, não é preguiçosa não. Tem gente aqui que trabalha doente. Tem gente aqui que a vida dela é uma luta, é uma guerra, é correndo de lá para cá, é uma guerra. Elias estava indo de um lado para o outro. Quando ele foi para o Jordão, Eliseu estava junto, aí já tinham 50 filhos dos profetas. Você vê que o número vai
vai crescendo, de olho. Não se aproximou de Eliseu, porque se aproximasse ia tomar uma. Você sabe que não tem conversa com quem é da fé. Não queira conversar besteira com quem está bem espiritualmente, você só vai tomar lapada. Não queira jogar cal em quem é da fé, porque você vai ver que a pessoa não deixa entrar as palavras do diabo dentro dela. E quando eles viram que toda hora Eliseu mandava eles calarem a boca, então eles ficaram de longe. Só de quê? De olho. Os invejosos ficam de quê? De longe. Tentam se meter na sua vida, você não deixa, aí fica de longe torcendo contra. Mas não se preocupe não, que o desejo dos invejosos não vai se cumprir na sua vida, porque Deus guarda quem teme a Ele. A Bíblia fala que o justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor o livra. Não fique preocupado não, que Deus vai livrar. Não fique preocupado não, que toda maldade que tem contra você, o seu Deus te guarda, te protege. O seu Deus não falha não. Amém? Ele é poderoso. Se você está com Ele, junto com Ele, como Elias estava com Eliseu, e Eliseu com Elias, se você está assim, bem com Deus, você aguenta a pressão, você aguenta as lutas, você aguenta os momentos difíceis, firme com Deus. Não está fácil, mas você aguenta, porque Deus é contigo e te sustenta. Aí ele diz assim: os filhos dos profetas eram quantos? Estavam tudo de olho. Tem gente que olha mais para a sua vida do que para a própria vida dela. Não sei se acontece isso com você, né? Mas tem gente aqui que sabe bem o que é isso. Aí diz assim: então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Olha para mim, Elias pegou a capa dele e lançou no Jordão, e o Jordão abriu, e os dois passaram sem se molhar. Os filhos dos profetas, olha o que aconteceu. E eles estavam na cabeça de Elias, e olhar de Eliseu, só dizendo o seguinte: ó, Deus vai tomar Elias, você está perdido. Sem Elias você está perdido. Deus vai tomar Elias. Como se sem Elias Eliseu não conseguisse mais vencer. E o Jordão se abriu. Olha o versículo 8, 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Olha para mim, por favor. Quando Deus abriu o Jordão e os dois passaram, Elias chegou para Eliseu e falou assim: ó, pede o que você quer, porque Deus já vai me levar. Pede o que você quer. O que você quer? Ele disse assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele falou assim: ó, dura coisa, difícil coisa você pediu, mas se você me ver na hora que eu for tomado, então você vai receber a unção dobrada. Difícil coisa você me pediu. Tem muitas pessoas que diante de dificuldades elas param. Tem muitas pessoas que quando se deparam com coisas difíceis, elas pensam: isso não é para mim, eu não vou conseguir. Quem disse para você que você não vai conseguir? Foi Deus? É Deus que está dizendo que você não vai conseguir? É Deus que está dizendo que você não vai conseguir colocar sua vida em ordem, resolver esse problema que você está enfrentando? Foi Deus que disse para você? Duvido. Cuidado com a voz que você está ouvindo, porque o dia que você ouvir Deus, Ele vai dizer para você que tudo é possível que crê, e Ele vai te ajudar a vencer até as coisas difíceis. Os maiores milagres que Deus fez foi em momentos difíceis.
Jesus não multiplicou os pães na padaria, Jesus não multiplicou os peixes dentro d'água, Jesus multiplicou no deserto. E Ele é poderoso para multiplicar o pouquinho que você tem. Ele é poderoso. Levante a Bíblia aberta em Lucas 7:11. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Que essa palavra possa nos abençoar, que essa palavra possa nos fortalecer, que todos entendam a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, usa a minha boca e só deixe eu falar o que tem que ser falado. Diga: meu Deus, eu preciso te ouvir. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos tirar lições com essa história da viúva de Naim. Lucas 7:11 diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Olha para mim, por favor. De repente os discípulos deveriam estar se perguntando: o que o Senhor Jesus vai fazer nessa cidade de Naim? O que Ele vai fazer lá? Eles não sabiam o que o Senhor Jesus ia fazer. Você também não sabe o que Ele vai fazer na sua vida. De repente as pessoas ficam assim: o que essa mulher vai fazer na Igreja Universal? O que esse homem está fazendo na Igreja Universal? Eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas olha que interessante, aqui no versículo 12: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. Olha para mim, por favor. Tente agora imaginar essa cena. Vamos nos transportar para o que aconteceu. O Senhor Jesus vem com seus discípulos e uma multidão, felizes, alegres, bem, e do outro lado vem uma viúva com um filho morto em direção ao cemitério, com uma multidão. Você acredita que o ambiente era de alegria ou de tristeza daquela viúva? De tristeza, de dor. Por quê? Porque ela dependia do marido, o marido morreu. A esperança ficou no filho e o filho se foi. É só você parar para pensar que a coisa piorou ainda mais para ela. Na cabeça dela deveria passar esses pensamentos: como é que eu vou me manter? Como é que eu vou me sustentar? Como é que vai ser daqui para frente? Não tenho mais marido, não tenho mais filho. Aquele caminho que ela estava trilhando, levando o filho, ela já tinha trilhado, levando o marido um tempo antes, um pouco antes. Ela já tinha passado por ali. Quando o filho morreu, ela deve ter pensado: de novo não, de novo não. E tem gente aqui assim, pensando: meu Deus, de novo não, passar tudo de novo não, recomeçar de novo, precisar me humilhar para A, para B ou para C, eu não quero isso. De repente tem pessoas aqui na mesma situação que ela. A situação dela era muito difícil, ela não queria ter perdido o filho. Ou você acha que ela queria? De repente tem coisas que você perdeu, que você não queria perder. Você perdeu coisas que você não queria perder. Ela não queria ir para o cemitério, mas não tinha outro jeito para ela. De repente você foi morar onde você não quer morar, não teve outro jeito. Você está se sujeitando a coisas que você não queria se sujeitar, mas você está sendo obrigado pela sua situação. Olha a situação dessa viúva, era de desespero. As pessoas deveriam olhar para ela e falar assim: coitada dessa mulher, coitada dessa mulher. E é horrível quando as pessoas te olham como coitado, como coitada. Você gosta disso? Há quem goste de comiseração, há quem goste que as pessoas ficam com pena dela, mas quem é da fé não quer que ninguém tenha pena. Aquela mulher tomou 2 baques fortes. Aquela mulher só vinha perdendo. Tem gente aqui
que perdeu muito no ano 2000, perdeu muito no ano 2010, perdeu muito na pandemia, perdeu muito ano passado. Ela só vinha perdendo. Tem gente aqui que, para piorar, aconteceu uma coisa que você não estava esperando. Vamos ver essa virada aqui. Versículo 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, o que é que ele disse? Não chores. Vem cá, olha aqui para mim. Ela estava chorando porque queria? Ninguém chora porque quer. Só quem chora porque quer é artista, para fazer o papel dele. Mas quando você vê uma pessoa chorando, é o escape de tanta dor, de tanta agonia. Imagine a dor que ela estava sentindo. O Senhor Jesus chegou para ela e falou assim: ei, não chora não, para de chorar. Em outras palavras, eu sei o que eu vou fazer. O que você pensa que acabou, não acabou não. Por quê? Porque tratando-se de marido e de filhos morrendo, a história dela estava acabada. Não ia ter outras gerações. A história dela parecia que ia acabar ali. Só que o Senhor Jesus não queria que aquela história acabasse naquele momento. Se tem gente pensando que a sua história vai acabar mal, não vai não. Se tem alguém pensando que a sua história vai acabar desse jeito, não vai não. Vamos ver o que aconteceu. Parei aonde? 14. Diz assim: e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo. O que é que ele disse? Levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Agora pensa. O garoto estava no esquife, hoje é o caixão, né? Todo fechadinho, né? Tudo lacrado. Mas no passado não, era aquela tábua de madeira, ele todo enrolado. Ela vinha trazendo o filho dela, chorando, sentindo dor. De repente Jesus para o enterro, porque tem coisa que só Jesus pode fazer. E deve ter gente aqui em situações que só Jesus pode fazer alguma coisa por ela. Mas ele vai fazer, diga, ele vai fazer. Agora entenda, ele parou o enterro. Ele pode parar a miséria, ele pode parar a derrota, ele pode parar o fracasso, ele pode parar a inveja, ele pode parar toda a maldade que estão tendo contra você, ele pode parar a injustiça, ele pode parar a tempestade, diga, ele pode parar tudo. Jesus pode com tudo, nada pode com Jesus. Ele parou o enterro e tocou. Olha, que Jesus toque hoje em tudo que precisa reviver. Que Jesus comece a tocar hoje em tudo que está morto na sua vida. Aqui não é lugar de enterrar sonhos não, tá? Aqui é lugar de ressuscitar sonhos. De repente você parou sua faculdade, parou seus sonhos, parou seus projetos, e Deus te trouxe aqui para colocar a mão e fazer reviver o que está morto. Quando Jesus parou o enterro, todo mundo deve ter se assustado, porque nunca tinha acontecido aquilo. Ninguém nunca tinha visto nada igual. Aquela mulher tinha enterrado o marido, mas Jesus não estava ali. No momento que Jesus chegou, a coisa mudou. Você pode já ter perdido muito, a sua situação pode estar muito complicada, mas agora Jesus chegou. E quando Jesus chegou, ele tocou. E quando ele tocou, ele disse assim, ó: levanta. Levanta. Vamos lá, levanta. Essa palavra levanta. Tem gente que se levantou aí, calma. Essa palavra levanta-te, Jesus fala muito na Bíblia. Lembra quando ele chegou no tanque de Betesda? Tinha um homem lá 38 anos, e Jesus disse: querem ser curado? Senhor, quando o anjo vem, ninguém me ajuda a descer nas águas, no tanque? Que diz que quando o anjo vinha, movia as águas, só o primeiro que caía era curado. Ninguém me ajuda. Jesus falou: esquece o tanque, rapaz. Toma o teu leito e anda. Eu não vou te abençoar desse jeito, eu abençoo você do jeito que eu quiser. Esquece o tanque, você não vai descer não. Você não vai precisar descer não. E eu creio que tem gente aqui que de repente estava caminhando para vender alguma coisa, e você vai conseguir resolver o seu problema sem vender isso. Tem gente aqui que de repente estava pensando em entrar na mão de agiotas e fazer um empréstimo e desfazer de algo. Que Deus ajude você que não precise disso. Jesus diz: não vai precisar não, levanta-te. Diga: meu Deus levanta. Diga: meu Deus vai me levantar. Vai levantar minhas vendas.
Você crê nisso? Que vai levantar seus lucros, que vai levantar seus negócios? Diga, Ele vai levantar. Jesus disse assim, ó, toma o teu leite e anda, levanta, vai em frente. Esquece, não vai precisar descer não, esquece o tanque. E nesse caso aqui do filho da viúva de Naim, quando ele parou o enterro, ele falou para o rapaz, vamos lá, pode levantar. Eu fico imaginando as pessoas olhando. Vamos dizer que aqui estava o filho, agora vivo, e aqui estava a mãe. As pessoas deveriam estar assim, ó. Imagine o semblante dela, vendo o que Jesus fez, porque só Jesus poderia fazer. De repente você não sabe o que Jesus vai fazer, mas Jesus ainda vai abrir portas que não abriu para você. Você ainda vai entrar em lugares que você não entrou. Você ainda vai vencer lutas que você não venceu. Você ainda vai ter coisas que você não teve. Você ainda vai chegar a lugares que você não chegou. Você ainda vai ter clientes que você ainda não teve. Você ainda vai fechar negócios grandes que você não fechou, porque Deus vai abrir para você. Quem fez foi Jesus. Quem foi que fez? E quem vai fazer? Jesus. Diga, Jesus vai fazer. Se você crê, você não precisa que ninguém creia. Lembra de Jairo? Quando estava indo com o Senhor Jesus para casa, a filha morta. Olha bem para mim. Sabe o que é que chegaram para ele? Não incomode o mestre não, já morreu. Jesus disse, ô Jairo, crê somente. Só crê, fica ouvindo derrotado não. Não fica ouvindo palavra de morte não, crê aqui, eu vou fazer. Ninguém precisa crer. Se sua família não crê, se seu marido não crê, sua mulher não crê, seus filhos não creem, se ninguém crê e você crê, é suficiente para você ver Deus agindo. Amém? Você precisa crer. É com você que Deus está trabalhando. Deus trouxe você, Deus fala com você. É você que tem que crer. E depois que você vencer, eles vão crer também. Já cansei de ver maridos que eram orgulhosos, ficavam aqui na garagem, dizia que nunca entrava aqui, mas daqui a pouco Deus começou a abençoar a mulher dele, começou a abençoar a família dele, começou a abençoar, ele veio. Daqui a pouco o seu vem também. Vai dando o braço a torcer devagarzinho. Tem gente que não dobra o joelho assim não, ó. Dobra primeiro fica olhando, depois dobra o outro, mas daqui a pouco se dobra. Para Jesus todo joelho se dobra. Entenda por favor. Aquele rapaz estava lá morto, o sonho dela enterrado dentro dela. A morte tinha já pego o garoto, mas Jesus tirou da mão da morte. Jesus tirou da mão da morte. Eu creio que tem coisas suas que estão saindo da morte hoje. Ele tirou da morte, ele tirou da morte para a vida, das trevas para a luz. O diabo pensou que ia segurar, que ia acabar daquele jeito. Jesus chegou e tirou. Tem muitas coisas suas que Jesus precisa tirar, e nós vamos clamar para Ele tirar. Agora você imagina, aquele rapaz ressuscitou. Ressuscitou. Imagine a alegria da mãe, voltou a sonhar. E de repente, o que estava morto começou a falar. De repente você parou de dar testemunho, parou de falar coisas boas, mas você vai voltar a falar. Diga, eu vou voltar a falar. De repente hoje, você está aqui envergonhado, você está aqui sem nada, você está aqui na pior situação da sua vida, mas logo logo eu vou te ver aqui dando testemunho. Você pode estar aqui humilhado, você pode estar aqui numa situação difícil, com um carro emprestado, usando tudo dos outros, para perder seu carro. De repente você está numa situação aí muito difícil. Ela não queria ir para o cemitério. Você acha que ela queria? Ela não queria enterrar aquele filho. Tem gente que não gosta de ir para o cemitério, nem enterro de família ela vai. Eu já vi casos que eu enterrei pessoas que nem a filha quis ir. Tem gente que não gosta de ir em cemitério. Tem gente que quando vai a pulso. Não gosta. Eu não acredito que ninguém goste. Eu gosto, porque eu vou pregar. Lugar que eu já fiz mais enterro do que casamento, bem mais. Eu gosto mais de pregar no enterro, porque todo mundo no enterro me escuta. No enterro fica um silêncio. No enterro, quando eu falo, você vai morrer também, hein? Todo mundo me dá ouvidos. No enterro, quando eu prego a salvação, todo mundo me dá ouvidos. É muito forte. Eu gosto de pregar em enterro. A Bíblia fala que é melhor ir no enterro do que ir numa festa. Então eu gosto de pregar no enterro. Mas o ser humano não gosta de ir para cemitério.
De repente você está se sujeitando a muitas coisas que você não gosta. Por enquanto, diga por enquanto. Eu estava pensando o seguinte, vou enterrar meu filho, não sei o que vai ser da minha vida. Ela saiu de casa muito triste, mas voltou muito feliz. Você pode ter chegado aqui muito angustiado, muito oprimido, muito preocupado, muito ansioso, mas você vai sair daqui bem. Quando ela viu o filho ressuscitar, Jesus devolveu o filho para ela. Olha aqui, versículo 15. E entregou a quem? A sua mãe. E de todos se apoderou o quê? Temor. E glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou seu povo. Deus está aqui. Amém? Deus visitou aquela mulher. Eu fico imaginando os coveiros. Quando eu leio, eu fico imaginando tudo. Eu imagino os coveiros pensando: cadê o defunto que não chega? Cadê o defunto? Não vai enterrar não, até agora não chegou o defunto. Deve ter gente que torce contra você, que fica esperando acontecer o pior, né? Mas não vai acontecer não, vai acontecer o melhor. Jesus chegou. Quem foi que chegou? Jesus chegou. Jesus parou o enterro. Que Ele pare tudo de ruim da sua vida hoje. Jesus chegou ali e resolveu o problema. Não demorou muito, que não demore para você estar contando vitórias em nome de Jesus. Se você crê nesse Jesus, Ele vai parar tudo que não presta. Se você crê nesse Jesus, você vai experimentar coisas grandes dele. Ele ressuscitou, Ele trouxe para a vida. Estava morto. Estava morto. Ela ia enterrar. Deus até permitiu que ela passasse por momentos difíceis, mas não permitiu que fosse enterrado. De repente você passou por muitas coisas na sua vida, mas Deus não vai permitir você morrer nessa situação não. Lembra de Agar, que se afastou do filho dela, Ismael, pensando que ia morrer no deserto? Não podia morrer no deserto, não podia, porque Deus tinha feito a promessa para Abraão. E se tem promessa, não pode morrer sem a promessa se cumprir. Amém? Diga: a promessa vai se cumprir. Fique em pé, diga: eu creio na promessa. Diga: meu Jesus cumpre promessas e vai ressuscitar meus sonhos. Eu quero que venha aqui na frente você, olha bem para mim. Eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim: essa palavra é para mim. Eu estou aqui hoje arrebentado, como aquela viúva estava arrebentada. Para completar, aconteceu uma coisa horrível na minha vida. Bispo, eu estou fazendo o que eu não quero, eu estou morando onde eu não quero, eu estou vivendo a situação que eu não quero, está difícil para mim, mas eu creio nesse Jesus que vai ter misericórdia de mim, e eu creio que Ele começa a trazer o que foi perdido. Eu creio, sai do seu lugar e vem aqui. Eu creio, bispo, que a minha história não vai acabar assim. Eu creio que a minha história não acabou. Ele não vai permitir que minha história termine assim. Vem aqui na frente cantando: quem determina o começo e o fim. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus. É o meu Deus. E Ele me diz: não acabou. Os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Cante: não acabou, não acabou. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus. Se Ele me diz: cante: não acabou. Você vai orar agora. O que é que você vai fazer? Orar. Você não vai depender da oração de ninguém. Para de depender. Abre os olhos e olha para mim. Abaixa as mãos. Olha aqui. Você não vai depender da oração de ninguém. Pare de depender da oração dos outros. Pare. É você que vai orar. Quem vai orar é quem? O Deus que me ouve é o Deus que te ouve. Eu vou orar com você, mas nem precisa. Deus vai ouvir a sua oração. Aqui é casa de oração. Você tem que orar. Não é para ficar olhando para mim não, porque tem gente que está orando, todo mundo clamando e está aqui. Ó. Ela está assim. Quem vai te ajudar é Deus. Você sabe quem ajudou aquela mulher? Quem foi? Jesus que ajudou ela. Só quem podia ajudar? Só Jesus. Se você tem uma situação que só Jesus resolve, Ele vai te ajudar.
Você vai falar com ele agora: eu conto com a tua compaixão, eu conto com o Senhor, me ajude, meu pai, eu não tenho como sair dessa não. Aquele enterro ali, só o Senhor podia parar. Essa ardilha está crescendo, só o Senhor pode parar isso. Essa tempestade está crescendo, essa situação está tomando um volume muito grande na minha vida, só o Senhor pode parar isso. Ele vai parar. Ele vai parar, diga, ele vai parar. Levante suas mãos agora, invoque a Ele, feche os seus olhos. Minha amiga, meu amigo, fale: o Senhor Jesus está vivo. Ele foi em direção daquela viúva, Ele vem na sua direção. Ele parou o enterro, parecia que ia terminar em morte. O ambiente estava pesado, o ambiente estava feio, o ambiente era triste, mas Ele devolveu alegria. Você vai voltar a ficar feliz dentro de casa, você vai voltar a ter alegria de dar o de melhor para sua família, você vai ter alegria na sua empresa. Esse ambiente de morte, esse ambiente de falência, esse ambiente de fracasso, Jesus muda. Jesus tomou da morte a vida do filho dela. Jesus tira da morte os seus sonhos, os seus projetos, as suas ideias. Ele tira da morte, Ele tira da miséria, Ele tira da derrota. A minha amiga, Ele parou. Que pare toda maldade contra você, que pare toda atuação demoníaca, que pare agora, pare tempestade, pare tudo que não presta, pare, porque quem está mandando é o Senhor Jesus. É Ele que manda, é Ele que dá ordem, é Ele que decide, é o céu que domina. Isso, minha amiga, meu amigo, clame o teu Deus, clame, Ele está te ouvindo agora. Fala com o poderoso de Israel. Oh meu Pai, nós não estamos aqui clamando a um Deus pequeno, é o Deus que ressuscita até os mortos, é o Deus que traz a existência o que não existe. Meu Deus, a multidão seguia aquela viúva, mas ninguém no meio daquela multidão poderia ajudá-la. O Senhor chegou, o Senhor parou aquele enterro. Então chega agora nessa empresa, chega agora, meu Senhor, na vida desse povo e faz parar essa miséria. Fala, gente, diga: faz parar, meu Deus, essa amarração, essa miséria, esse fracasso, essa dívida. Diga: pare agora, porque em nome de Jesus eu creio no Deus que para o enterro, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que pode virar o jogo, que pode mudar qualquer situação. Então agora, meu Pai, entra na luta, entra na guerra desta pessoa e faz, meu Senhor, uma reviravolta, para que todos venham ficar espantados ao verem o Senhor agir, meu Pai. Coloque as suas mãos na altura do coração. Não diga nada agora. Faça silêncio e coloque as duas mãos na altura do teu coração. De repente você chegou aqui tão triste. Você saiu da sua empresa hoje tão triste. Esse mês você está tão arrasado, está tão difícil. De repente você fica igual aquela viúva. O que vai ser de mim? Como é que eu vou pagar meus funcionários, boletos, fornecedores, não querem mais me vender? Jesus chegou na hora certa. Jesus se compadeceu daquela mulher. Ele tem misericórdia e compaixão de você agora. Jesus tocou. Aonde a mão dele toca, a coisa muda. Aonde ele chega, muda. Ele abriu o mar para o povo de Israel passar. Ele aonde chega, ele traz vida. Aonde ele chega, a morte acaba, a tristeza acaba, a derrota acaba, o sobrenatural acontece. E ele está aqui. Ele está aqui para te abençoar. Ele sabe dos seus sonhos que o mal quer enterrar. Ele sabe. Ele sabe dos estudos que você parou,
da faculdade que você queria fazer ou só começou. Ele sabe da pós-graduação que você não pôde fazer. Ele sabe do que você precisa investir na sua empresa, no seu negócio, e você não tem dinheiro, e sem investimento está difícil. Ele sabe da sua luta. Ele sabe aonde secou, onde acabou, aonde parece que não tem mais vida, mas tem vida aí. Jesus olhou para aquele garoto e disse: a história não vai terminar assim. Ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem muita coisa para acontecer. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor não deixou aquela história acabar mal. Não deixa a história dessa criatura acabar mal. De repente, os discípulos devem ter se perguntado: o que ele vai fazer lá nessa cidade? O que ele vai fazer lá? De repente muita gente fica: o que você está fazendo nessa igreja? O que você vai fazer uma hora dessa, 10 da noite? 10 da noite lá, o que você vai fazer lá 10 da noite? Isso é hora de ir para a igreja. Mas ela veio buscar o Jesus que ressuscita sonhos. Ela veio buscar o Deus que faz milagres. Ajude, meu Pai, e abençoe essa criatura, porque ainda tem vida aí, meu Pai. Não acabou, espalharam por aí que já terminou, e que era o teu fim, e que era o teu fim, mas não terminou, Se enganou quem pensou, que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou, e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente para operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é fim, as evidências gritam que é para desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem pensou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou, e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente para operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E o mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo para você. Ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. Existe vida aí. Levante a mão da aliança. Aquela mulher só conhecia derrotas,
Aquela mulher só vinha tendo perdas, mas Jesus chegou com a vitória. Jesus fez ela sentir o gosto da vitória. Jesus vai te levar a sentir o gosto da vitória. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje o Senhor entre em providência, que hoje ela pare de perder, que hoje ela comece a ver o Jesus que ressuscita, que dá vida, porque ainda tem vida nessa empresa, ainda tem vida nessa loja, ainda tem vida nesses sonhos, ainda tem vida nesses projetos, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. Diga: meu Deus, ainda tem vida aqui, ainda tem vida aqui. Me ajude, me ajude, me dê o gosto da vitória, para a tua glória. Levante a mão da aliança. Eu quero que você cante com toda a sua fé o refrão dessa música, com toda a sua fé. Que ainda tem vida aí, E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam, as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo para você, Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida ainda aí. tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Meu Pai, diga: meu Pai, eu creio que ainda vou entrar em lugares que o Senhor vai abrir para mim. Eu creio que ainda vou ter coisas que o Senhor ainda não me deu, que ainda vou vencer lutas que eu não venci ainda, que ainda vou chegar a lugares que eu não cheguei ainda. Eu creio que eu vou viver o que o Senhor tem para mim, para a tua glória. E quem crê, diga amém. E graças a Deus.